Olá, amigo do Efluente, seja bem-vindo a mais um episódio do EfluenteCast. A gente está iniciando aqui uma trajetória um pouquinho diferente, uma série especial de episódios que a gente vai fazer com uma pessoa que é referência para nós, é referência para muitos de vocês que estão escutando a gente, para entender um pouquinho mais o que aconteceu com esse jovem garoto empolgado com a vida que não cansa de trazer coisas novas. Então a gente vai gravar uma série de episódios aí com o professor D'Artagnan. A gente já vai trazer ele aqui para conversar com vocês. E vou pedir então que meu pai, nosso co-host, se apresente e faça o chamado. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio, uma série de episódios aí do EfluenteCast. Muito obrigado pela audiência de vocês, e a gente não pode deixar nesse início de episódio de agradecer assim, os nossos patrocinadores aí, que é a Matrix, pessoal que tem acreditado no nosso trabalho. Muito obrigado por manter esse projeto aí funcionando, começando nessa nova fase, vamos dizer assim, com vocês junto com a gente. Isso é muito legal, muito inspirador, e uma gratidão gigante aí pela Matrix, uma empresa que a gente conhece há muito tempo, gosta, convive com o pessoal. Ela não está aqui só patrocinando, ela está aqui realmente convivendo com o projeto EfluenteCast. Antes vivia com o projeto Augusto e Marcelo. Enfim, está com a gente aí. Muito obrigado por esse apoio. E vamos lá, vamos para esse episódio fantástico com essa pessoa maravilhosa, em que o Augusto me apresentou com os cursos que ele fazia. Eu fui então fazer curso, fizemos uma interação na FENASAM, e uma pessoa que eu aprendi a admirar, assim como vejo muitos admirando a trajetória dele. E está aqui num episódio em que a gente teoricamente abre uma exceção para que ele fique online e não presencial, por esse peso de que todo o que a gente vai tratar aqui, eu acho que tem para quem vai estar nos ouvindo, para quem certamente acompanha o professor D'Artagnan, e é uma honra estar aqui nesse momento e sendo nós os escolhidos para poder dar um pouco mais de voz a essa transformação desse garoto que o Augusto acabou de falar, que está sempre em movimento. Isso é muito inspirador. Então, muito obrigado, professor, por essa oportunidade, muito obrigado por dar a gente essa possibilidade de fazer parte dessa história, desse momento da história, né? E quem sabe não no futuro da história, que a gente também vai tratar aqui nessa série de episódios do EfluenteCast. Então, seja muito bem-vindo, professor D'Artagnan. É uma honra tê-lo aqui novamente. Meu cordial boa tarde à família EfluenteCast. Eu, de fato, sou eu que fico grato, né, pela oportunidade. Eu conheci vocês mais de perto naquele primeiro encontro na FENASAM, e é viciante, né, pelo conteúdo. Ou seja, o podcast tem, de fato, capilaridade, envergadura e informações de grande valor para o nosso mercado, né? Então, a oportunidade de contar um pouco da trajetória da UCCW, que se mistura com a minha e tal, e fazer isso com essa excepcionalidade que vocês construíram para mim, sem dúvida nenhuma, motivo de grande gratidão. Em nome da família UCCW, do meu sócio querido Welton Cafezeiro, do meu filho D'Artagnan Neto, do Vinícius Castro, a equipe toda que faz a engrenagem, né, da UCCW Fontanário, e o fez assim durante muito tempo. Muito obrigado pela oportunidade. Então, ao tradicional, né, professora, como você costuma falar, ao seu comando, nos ajude aí a entender e comunicar como que nasceu o CCFlix, como é que foi essa trajetória, né, que, nossa, muitos conheceram. Eu já fiz 3 cursos na plataforma, consegui de forma empolgada trazer o meu pai para a plataforma também, né? Mas gostaria que você falasse um pouquinho mais assim, o como aconteceu, né, o início da plataforma, da UCCFlix. Teve todo esse abraço, digamos assim, do setor do saneamento, né, de entender o valor da plataforma e dos cursos que você trouxe para a gente. Então, falar um pouquinho de como foi essa trajetória, esse início, para depois a gente voltar aí à discussão do encerramento da plataforma. Perfeito. É uma história que eu tenho todo o prazer em contar. Primeiro foi assim, né? Ou seja, eu fui funcionário da Companhia de Saneamento do Estado da Bahia durante muito tempo, e
entrei na Embasa em 1986 e fiquei com ela até 2003, por aí assim. Aí, em 2003 eu era um funcionário público muito irrequieto, com um DNA de empreendedorismo muito forte, então saio para empreender e, bom, uma das estratégias dos negócios em que eu tive, que era cuidar de água, então eu levei minha vida toda ou tratando de água efluente ou treinando pessoas, que é quando eu mais me realizei, para tratar de água e efluente. Essa foi a estratégia. Então, eu tenho uma pequena empresa que cuida da gestão de águas hospitalares, chama WWT, e a gente tem uma capilaridade grande no estado da Bahia. O estado da Bahia é continental, né? Então tem distâncias que são importantes, 900, 1.100 quilômetros de diferença entre a sede e uma cidade próspera no interior do estado, como a cidade de Barreiras, por exemplo. Então, eu comecei a fazer, né, a distribuição dessas minhas soluções de tratamento de água dentro do estado e colocar profissionais, né, dispostos nesses lugares. Então era preciso manter, primeiro, um vínculo com eles, uma forma de manter atualizado. A gente está falando no início disso, que o WhatsApp não era ainda, como é hoje, uma ferramenta de gestão nas empresas, né? Então não era assim. Então era preciso estar perto deles, e o segundo movimento era transferir conteúdo rápido para poder essa pessoa que estava à frente lá do negócio nos representar na interface com o cliente. Aí eu construo, o primeiro movimento nesse segmento nosso foi uma rádio web. A gente construiu a rádio CCW, que a sigla representa Universidade Corporativa do Grupo Clearwater. E o que era o Grupo Clearwater? Duas empresas minhas, uma especializada em gestão e tratamento de água e a outra em tratamento de efluente. Então nós montamos a rádio, e pela rádio a gente usava, no conceito da tecnologia web, como vocês fazem hoje com o podcast, a gente usava esse canal para chegar próximo desses meus colaboradores. Eu fazia treinamentos e tal. Isso ficou ali no ano de 2016. Aí eu conheço o Elton, que traz aporte tecnológico, uma habilidade de estratégia de marketing, que ele chamava de marketing de guerrilha, e essa junção, eu tinha o conteúdo e ele a capacidade de publicitar isso na internet. A rádio se fortaleceu, a época ainda no Facebook, né? Então, ela se fortaleceu, muita gente, era um aplicativo gratuito, as pessoas baixavam, tínhamos músicas, né, variadas e tal, então foi uma série. Aí eu já fazia treinamento, já tinha uma história, né, de formar mão de obra aqui na região metropolitana de Salvador. Aí fiz alguns cursos presenciais que nós gravamos e colocamos na rádio. Mais à frente, o Elton desenha uma plataforma inteira que era capaz de fazer treinamento na modalidade EAD. E aí, veja, todo o sucesso que a gente construiu teve, sem dúvida nenhuma, um suporte que eu posso, primeiro, no caso, dizer que era divino, né, que eram todos os santos da Bahia trabalhando para que desse certo, e depois dos grandes mestres, os professores que nos apoiaram. Então, o primeiro curso que a gente fez nessa modalidade, usando tecnologia de videoconferência e tal, foi um curso em parceria com a ABS da Bahia, que é um curso que até há pouco tempo estava no canal do YouTube nosso lá, que era um curso de desinfecção de águas e efluentes. E aí ficamos, como a gente ia lançar, a gente estava um pouquinho antes da pandemia, e eu não sabia se as pessoas iam ver valor nisso, né? De graça parecia que, bom, isso poderia depreciar, mas precificar no escuro e correr o risco de não dar em ninguém. Aí fizemos o curso por R$10 a inscrição. R$10 a inscrição. E pegamos todo o valor e doamos, na época, a instituição de caridade. Na verdade, é uma unidade de atendimento a paciente com câncer aqui no estado da Bahia, que é o Hospital Aristide Maltês. E, para nossa surpresa, mais de 150, 180 profissionais se inscreveram a essa época. E isso criou um corpo, um volume, o curso foi muito bem avaliado. Aí, por conta desse meu modelo, né, ou seja, eu às vezes me apresento no mercado e vocês, muito gentilmente, me chamam de professor, mas a minha formação é técnica em química e técnica em saneamento, né? Eu não, começando cedo na Embasa, não consegui equacionar a necessidade de ganhar dinheiro e fazer uma graduação, estudar o suficiente. Então eu tinha que estudar pelos canais que eu conseguia, e aí a essa época os canais eram exatamente os congressos de engenharia sanitária da ABS,
onde o professor Luiz, antes de publicar o primeiro livro dele, em 1993, fazia, Luiz Bernardo, né? Então fazia um monte de publicações nos congressos e eu descobri uma ferramenta muito legal. Ou seja, a Embasa não mandava os seus técnicos de forma muito republicana, né, para os congressos. Tinha uma seleção, primeiro os assessores, os diretores, mas tinha um critério muito legal, que era quem tinha trabalho técnico aprovado. Bom, esse é o caminho. E aí eu aprendi a escrever os trabalhos técnicos e tem um monte de publicação minha em congresso que só tinha, nesse tempo, a intenção de ir para o congresso. E aí eu saía colhendo tudo que eu tinha de informação e fui. Então, depois eu descobri os livros desse segmento. Tenho que fazer aqui um adendo que minha biblioteca é a segunda maior do mercado privado do Brasil. A primeira, todos sabem, que é de Pedro Galvão, né? Nossa, o mito. Isso é fato. E aí, bom, começamos a criar massa crítica nisso, né? Já fomos reconhecidos, a plataforma deu certo, isso era possível. Quando acontece em 2019 a plataforma, a pandemia, a gente já estava, de certa forma, consolidado. Eu faço uma provocação, tento agendar agendas e tal, de dois grandes nomes, o professor Marcos Rocha Viana e o professor Sidney Seckler, um gigante que distribui conteúdo hoje na internet. Ou seja, não precisa fazer curso com ninguém. Se você entrar no canal do YouTube do professor, você tem um curso de engenharia inteiro. As aulas dele, que está na USP, estão lá no canal dele. Eu tentei juntar essas agendas, isso não deu certo, por de novo, um aborto de sorte, né, o toque divino aí de Todos os Santos da Bahia, numa discussão num grupo de WhatsApp, uma profissional faz uma abordagem querendo um livro em PDF, o livro Métodos e Técnicas de Tratamento de Água, do professor Luiz Bernardo. Ela queria o livro em PDF, porque ela não tinha recurso financeiro para poder comprar o livro. Eu já estava com a plataforma consolidada bom, o CCW vai mandar para você, mas sem estratégia de marketing, faria como eu fiz em outras vezes. Então, quando eu fiz isso, a professora Ângela de Bernardo me surpreende, estava no grupo, e fez, não, D'Artagnan, você não precisa mandar. Eu vou mandar daqui um para ela, autografado por mim e meu pai, e vou mandar um para você, autografado por mim e meu pai. Era o ápice, né? Eu tinha lido tudo que o professor tinha produzido e tal. E aí, nesse momento, eu tenho acesso à professora Ângela. Descobri o celular dela no grupo, ela me manda o livro, eu dou um feedback agradecendo que tinha recebido o livro e fiz o convite para ela fazer um curso com a gente, que seria o primeiro curso na modalidade. Como eu não tinha conseguido a agenda com o professor Sidney Seckler, ela me premia com o pai dela. Aí nasce o primeiro grande treinamento nosso, que foi o curso de ETAs compactas. Nesse curso a gente teve o professor Luiz Bernardo, a professora Ângela de Bernardo, o professor Marcos Rocha Viana, o professor Jorge Macedo, e aí eu passo a figurar ali como um arrumador, tinha alguma ponta de aula que eu podia fazer, que era a parte operacional. Nesse curso, a gente sorteou 40 livros, que foi outro ponto disruptivo no mercado. O aluno comprava um curso com a gente no valor de R$300 e ganhava um livro de outros 300. Neste curso, que foi o Dietas Compactas, a gente sorteou uma viagem de uma profissional, um aluno, né? Qualquer lugar do Brasil, que a gente já, nessa altura a gente já tinha uns alunos inscritos de Moçambique, de Angola, a língua portuguesa começou a entrar. A gente sorteou uma viagem para a Bahia. A pessoa vinha conhecer os nossos sistemas, as nossas coisas. E aí, isso começou a volumar. A CCW caiu no mercado. Eu já fazia aqui no Nordeste algumas parcerias. Eu tinha feito cursos com a Compesa, a Cageta, a Cagesse, né? E quando eu começo a moldar os treinamentos agora com esses professores voltados para a entrega, o outro passo foi, a CCW virou uma ponte de acesso, porque é isso, as pessoas só tinham acesso ao professor Luiz nesses eventos do Congresso, fora isso era algo intangível, né? E a gente conseguiu trazer eles, como a escala da internet permitia uma precificação, e eles favoreceram muito a gente com
valores de hora-aula que tinham o sentido de, não era da doação, né, mas tinha o sentido de fazer chegar o conhecimento aonde queria, sempre foi assim, se o professor cobrasse o valor no sentido pleno da sua entrega, não o preço, mas o valor, a gente não teria condições de socializar como foi. Então, eles foram os grandes agentes disso. O professor Marcos Rocha Viana fez com a gente uma série que a gente chamou Usina de Valor. Nessa série Usina de Valor, a gente já fazia treinamentos já com subsídio cruzado. Alguém pagava, vendíamos a mercado, mas tínhamos um perfil de aluno que poderiam concorrer com a gratuidade. Então, a gente fez esse tipo. Então, era um mercado se ajudando. Então, muita gente entrou fazendo curso conosco gratuito, mas em que pese não era filantropia. Alguém estava pagando por isso e criamos um critério no Usina de Valor que era a alavancagem desse profissional até o pleno emprego. Então, o projeto Usina de Valor teve um curso de biologia aplicada ao saneamento, hidráulica básica aplicada ao saneamento e química básica aplicada ao saneamento, que era a base do tratamento de água e esgoto, e depois continuamos evoluindo com o professor Marcos Viana, que deu curso sobre condutos forçados, condutos livres, até culminar no grande treinamento dele, que é o treinamento de hidráulica aplicada a estações de tratamento de água. A essa altura, a UCCW já estava com um tipo de reconhecimento, a gente já tinha atestado de capacidade técnica de praticamente todas as concessionárias do território nacional, grandes grupos privados, Grupo Água do Brasil, a EGEA, Iguá. E aí surge um curso que foi também um ponto disruptivo. Eu vi o episódio que vocês fizeram com o professor Marcos, então surge o primeiro treinamento em larga escala sobre plano de segurança da água, capitaneado pela professora Rosiane, em parceria com a professora Ângela de Bernardi. Foi a primeira vez que a gente traduziu a ferramenta de plano de segurança da água para o saneamento, né? O como fazer, o conceito da análise de risco, foi um dos maiores treinamentos. Nesse treinamento, a nossa capilaridade já estava consolidada no mercado, mas foi um treinamento muito corporativo. Então, aí entrou Sabesp, SEDAI, CAESB, né? Entraram as companhias de saneamento. E assim foi, a gente foi construindo. Quando concluímos o plano de segurança da água, a gente já tinha, então, um ativo, um produto, né? A gente tinha todos os vídeos das aulas, os slides e tal, e isso era algo que incomodava. Era como se fosse um aproveitamento, né? Daquele material todo de alguma forma. Surge, então, o ponto de ruptura. Surge o conceito, o CCFlix, que era uma assinatura que dava ao aluno, isso nós começamos com algo em torno de, quando a gente lança o CCFlix, a gente tinha 380 horas, terminamos com 594 horas. Então nós pegamos todos os cursos lançados, naturalmente que depois de exaurido o ineditismo dele e tudo mais, e nós colocávamos na plataforma com o sentido de chegar agora para aquele colaborador novato, aquele operador que as companhias privadas ainda estão remunerando pouco, né, na base de um salário mínimo. Então, o CCFlix era uma plataforma que permitia o cara ter acesso a um curso, por exemplo, que foi o curso de filtração em letras convencionais, né, ou de ciclo completo, com o professor Luiz Bernardi, que veio de operação a projeto. Neste curso, nós tivemos o prazer de comemorar os 75 anos de idade de professor, nossa sala, 50 anos de engenharia, e esse vídeo ainda está conosco, a gente acabou de socializar e entregar à família da professora Ângela, porque talvez tenha sido a melhor homenagem em vida que a gente tenha podido. Então, a família cedeu a gente a proximidade do professor Luiz Bernardi com o professor Azevedo Neto, os dois juntos tomando um café, a viagem de doutorado do professor Luiz para os Estados Unidos, quando está com o CLESB lá fora e volta com um conteúdo, uma bagagem sem precedentes. Isso aconteceu na sala da UCCW. Então, aí a gente já estava era como se fosse uma bomba atômica, aquilo pulsava dentro do negócio e precisava ir para o mercado. E aí publicamos a CCFlix com essa visão.
muitas das companhias passaram a assinar o que a gente chamava de CC Fix Business. Então, companhias tinham lá um número de operadores para serem treinados, a gente tinha essa trilha de treinamento e a gente cedia o treinamento organizado com feedback de acesso, avaliação, todos os custos nossos com prova e tal. E é isso, nesse ponto, eu tenho que admitir que com quase 37 anos de saneamento, eu passei a fazer sucesso da noite para o dia. A introdução foi essa, senhor, mas foram 37 anos em que eu virei a chave. Isso não teria acontecido sem todos esses eventos felizes. Encontrar um menino, né? Hoje o Elton figura como de minha família, ele transita com meus filhos como se fosse uma relação de irmandade e tal, então esse foi o primeiro momento. E depois, o reconhecimento dos professores. Eu sempre fiz questão de honrar esse valor, né, da doação deles. Passou aqui por nossas salas um evento, eu falei da história aqui do professor Luiz, mas vou dar um caso aqui, que foi um caso que merece um registro. Nós fizemos um grande treinamento que foi ETE 2.0. Nesse curso a gente teve o professor Jordão, aos seus 70, 80 anos, professor Jordão, professor Carlos Cherincharo, professor Jordano Gandhi, a professora Favaro, né? O sócio dela, quem tinha mais? Professor Cavalcante estava conosco. Então, tinha o que era possível juntar de melhor em tratamento de efluente no Brasil. Só fera. Não tinha. Professor, essa aula ainda temos conosco, né? Então, o professor Jordão abre o curso contando a história do saneamento, da parceria dele, me arrepio com isso, da parceria dele com o parceiro que escreve o livro dele, o Constantino, né? Que faz o livro com ele. Algo tão... Porque, veja, quando ele faz isso com a gente, ele já tinha o suporte com a professora Ana Silva, estava conosco também, mas ele entra no navegador da internet, faz o login, acessa, socializa os slides dele e dá uma aula gigantesca, falando sobre isso. A aula dele foi sobre a história dos sistemas de lodos ativados no Brasil, naturalmente, sobre a ótica dele, o volume enorme de projetos que eles fizeram na SEDAI, que culmina com o livro dele, e aí vem embora. Isso aconteceu durante uma noite, né, da abertura do primeiro curso e tal, e eu fiquei encantado. No dia seguinte, eu ligo para a casa do professor, né, para agradecer, para dar meus parabéns pela belíssima aula e tal. Sou atendido pela esposa do professor, que reconheceu minha voz pelo dia, ela estava do lado dele e tal, e aí ela me pergunta se eu era o D'Artagnan e tal. Eu sou eu. Me agradece pela satisfação, me parece que o professor ficou feliz em ter feito o que fez, da forma grandiosa que fez e tal. Com a ênfase que ela me falou, eu digo, bom, acho que o professor deu uma namorada essa noite, porque ela está muito satisfeita, e o professor está em alta. Mas foi isso, ou seja, a gente, nesse momento, a gente descobriu que era possível desmistificar essas pessoas, esses grandes nomes, que iriam estar entre as massas, atendendo pessoas. Para você ter ideia, durante os nossos cursos com o professor Luiz Bernardo, nós construímos grupos de Telegram, porque era mais seguro. Hoje o WhatsApp já tem as mesmas ferramentas, mas o Telegram tinha mais segurança para você gerir, tirar um aluno, uma pergunta. Então o professor fazia questão de vir e respondia todas as perguntas com um áudio gravado para cada uma das demandas geradas pelo aluno. Então, o evento da UCCW trouxe isso, né? Trouxe a possibilidade de aproximar esses grandes nomes que a gente só via na academia ou nos grandes congressos para o mundo disso, do operador de ETA, do operador de ETE, naturalmente que muitos profissionais de bons níveis, gente da área de projeto e tal. Nessa história, grandes pessoas foram, eu vou dizer, apontadas, né? Tiveram
Então é isso. O Pedro Galvão, um gigante, hoje um cara como vocês sabem, Pedro Galvão é um cara que merece estar, ou se não já esteve, né, num episódio com vocês. O cara tem, a partir do Nordeste, ganhou uma capilaridade enorme, e a nossa sala. Pedro Galvão fez, se não um ou outro curso, 2 que a gente tinha lançado por conflito de agenda, mas desde o primeiro curso que nós fizemos com um grande profissional, Samuel Aldi, fizemos um curso sobre membranas e tal, o Pedro Galvão estava conosco em todos eles. Então, foi, sem dúvida nenhuma, alavancado. Construímos a proximidade de Pedro com todos esses nomes, depois Pedro vai fazer treinamento junto com a ABS do Espírito Santo por essas ligações e tal. Então, para o Sr. Alfonso, né? O Alfonso foi também reconhecido pela sua principal competência e habilidade, que é o conhecimento profundo sobre o uso do carvão ativado em diversas fontes. Isso se materializa, se consolida, naturalmente que a carreira já estava pronta, mas a gente dá publicidade a esse conhecimento nas salas de aula da sociedade. Um saudoso amigo, esse me corta o coração, Alexandre Martins, um projetista gigante da SEDAI, que infelizmente faleceu por problemas renais, né, quando ele começa a fazer diálise no Rio de Janeiro. Ele faleceu. Esse cara estava escrevendo um livro, seria o segundo livro sobre projetos hidráulicos de estações de tratamento de água, e parte desse livro foi escrito dentro da história da sociedade. Ele já chegou com um projeto pronto, a gente discutia, eu tive o prazer de fazer o prefácio do livro dele, e pressionei o que pude para acelerar, mas infelizmente ele faleceu antes do lançamento do livro. Então essa é mais uma figura que foi conhecida, está nos nossos anais, está lá nos cursos, a participação brilhante dele e tal. O fato é que a UCCW sempre foi maior do que eu e o Elton. É uma história que fugiu do controle da gente. As pessoas falavam no LinkedIn da UCCW como se fosse da USP, como se fosse da Unicamp, como se fosse... Entendem? Ou seja... Mas vocês trouxeram isso, né? Eu acho que dá até para brincar com o termo que vocês não sabiam brincar na hora de dar um curso, né? Não vou trazer um cara muito experiente. Vocês sempre trabalharam com as referências, né? A gente sempre teve a referência em sala de aula em algum assunto. Não foi diferente nos últimos cursos que a gente teve contigo, onde você é referência na parte de operação, parte de coagulação, a parte de reuso de águas cinzas. Você entra com a parte de operação, a professora Ana Silvia entrou com todo o conhecimento que a professora Ana Silvia fala, parece que ela está falando um poema, ela está falando de reuso. E tem alguns outros professores que me fugiu o nome agora. Então, exatamente, então vocês sempre trouxeram, e eu acho que esse ponto é genial, de trazer essa proximidade, como você falou. Então, a pessoa que eu vejo como referência, a pessoa que eu compro um livro, a pessoa que no YouTube é minha referência, no LinkedIn é minha referência, ela está ali ao vivo na sala comigo. Se eu abrir o áudio e levantar a mão, eu vou fazer uma pergunta direto para essa pessoa. Então, esse ponto eu acho que foi muito importante para ter esse abraço do mercado, digamos assim, né? Eu admito que sim. E é isso, ou seja, eles, os grandes mestres, passaram a se sentir confortáveis nesse ambiente. Isso é o que ficou legal, né? Ou seja, é isso. O professor vinha para as aulas, o professor Luiz, o professor Ricardo France, eles vinham para a aula com essa expectativa da interação. Outro marco nosso era o sorteio de livro, né? Ou seja, isso, foram 40 livros no Dietas Compactas, no de ETS foram outros 40, foram livro do professor Jordão, livro do professor Jordano Gandhi, livro do professor Cavalcante e tantos outros e tal. Então, a intenção de socializar conteúdo na maior escala possível, com o menor investimento feito pelo aluno, sempre foi a nossa estratégia, né? Então, a gente foi levando isso e tal. Nesse meio do caminho, como eu disse, a gente traz esses pontos. Mas eu tive a felicidade, por exemplo, quando o professor Fábio Campos, da EcoClass, decidiu lançar os primeiros treinamentos. O primeiro curso da EcoClass foi formatado pelo Elton. Quem fez as artes, quem fez a primeira publicação, e montamos, orientamos como é que eles deveriam cobrar,
como era o sistema, o primeiro treinamento dele tem todo o DNA nosso. Naturalmente, isso explodiu, né? São hoje uma referência sem precedentes nesse mercado. Ele e o professor Elvésio, né? São dois gigantes como profissionais e como instrutores acima da média. Isso surge a partir dessa linha com o CCW. A gente que lançou. Então, a gente fez muito assim por esse mercado. Houveram diversos projetos que a gente fez. Usina de Valor é um que me marcou, né, por conta disso. As aulas do professor Marco Costa Viana são aulas que são hilárias, né? Você ri de um diagrama de Bernoulli, eu digo, porra, professor, isso é foda, né? Isso é para ser básico, era o que ele fazia com a gente. Os caras entravam e terminavam fazendo projeto de rede, cálculo de golpe de Ariete, dentro da sala da UCCW. Eram eles traduzindo esse conhecimento. Então, isso deixou a gente sempre muito bem posicionado. Fora isso, as nossas participações aqui, ali, na FENASAN, em outros lugares. E vocês conseguiram, eu acho que, deixar isso de maneira muito, muito acessível, né? Então, vocês pegaram cursos de referência com pessoas de referência, um impacto muito grande nas estações, de fato, né? Uma visão, de fato, operacional para o sistema, para chegar na camada que precisava chegar, digamos assim, que é quem tá com a mão na massa, e de sobra vocês ainda conseguiram fazer isso em um preço acessível. Né? Então, for ver a qualidade dos cursos, a preço de mercado poderia ser um preço muito, muito mais alto do que sempre foi. Eu acho que justamente com essa intenção de deixar ele acessível. Agora, o professor Fábio Campos a gente tem que trazer presencial, né? Que a gente gravou com ele quando a gente gravava só online ainda. O Pedrão a gente gravou também, tem que trazer para o presencial. Mas agora, professor, uma pergunta. Eu sempre tive essa dúvida e eu nunca o fiz, vou aproveitar o momento aqui para fazer. Quando que nasceu o Pinga Fogo? Porque o sorteio é a marca também, mas o Pinga Fogo, o pessoal já se prepara para o curso. Olha assim, a aula é das 7 às 9. Na verdade, eu conheci o senhor porque o Augusto veio muito empolgado com esse pinga-fogo. Disse, pai, tem um negócio antes da aula lá, uma discussão muito interessante, isso é muito massa e tal. Mas, pá, filho, legal mesmo. Pá, muito... E começou por ali. Foi quando a gente fez o curso de água de reuso, de águas cinzas, eu acho. E em um pinga-fogo eu estava extremamente estressado com uma situação que eu estava passando, uma ETA pressurizada. E eu inventei de perguntar alguma coisa, ou você falou, e você disse, não, eu já trabalhei com muitas das estações. Eu disse, meu Deus, eu achei o que eu precisava. E você me deu uma aula aquele dia, me ajudou bastante. É isso, veja, o Pinga Fogo surgiu do seguinte, né? Quando a nossa plataforma, ou seja, o primeiro modelo que o Elton montou foi institucionalizado, nossas aulas começavam às 19 horas, mas algumas pessoas tinham dificuldade, né, em fazer o acesso, em configurar e tal. Aí começava às 19 e a gente começava às 18h30, a gente abria a sala, que era para esse também foi outro grande reconhecimento que a CCW teve, que era o apoio ao usuário, né? A gente, seja no grupo do WhatsApp, seja durante as salas, o Elton sempre parecia ter 1000 mãos, né? Que pese ele usava aí o apoio do D'Artagnan Neto, do Vinícius, de vez em quando, mas ele era o grande líder dessa coisa. Então, durante esse período, a gente usava o tempo para poder apoiar o aluno, a fazer as configurações, para quando começasse as aulas a gente ser fluido. A partir daí, os alunos começavam a chegar cedo e eu encarei isso como aquele cara que chega na faculdade na bruxa, né, saindo do trabalho, ainda comendo alguma coisa, vai para o fundo da sala querendo se atualizar, qual é a prova, hoje tem aula de quê? Completamente perdido, né? E aí eu institucionalizo o Pinga Fogo. Então, o Pinga Fogo tinha um sentido de discussão de assuntos mais diversos. A gente só não falava de política e religião, mas todos os assuntos que fossem pertinentes, técnicos, discussão de momento, a gente curtia no Pinga Fogo. E ficou algo tão importante que os professores, então, no curso de plano de segurança da água, por exemplo, a professora Ângela de Bernardi chegava cedo o Pinga Fogo. Ela participava dessas discussões do Pinga Fogo exatamente por isso, porque era uma discussão aberta, tinha geralmente um viés de atendimento técnico, a gente estava fazendo curso sobre isso, plano de segurança da água, o cara tinha uma dúvida sobre projeto de ETA, ou
alguma dúvida sobre ETE, e a gente tratava sobre esse aluno. Então, o Pinga Fogo foi uma marca em si só. Os cursos que começavam às 19 horas, quando eu tinha dificuldade de chegar às 18h30, dava a sensação de que estava atrasado. Ou seja, quando a gente abria a sala às 18h40, eu já abria pedindo desculpa, me atrasei aí 10 minutos, mas o curso era 19, mas era o Pinga Fogo. Então tinha gente que vinha para o Pinga Fogo e às 19 horas, professor, hoje eu tenho um compromisso, eu não vou conseguir ficar, mas vinha para o Pinga Fogo. Ele marcava presença no Pinga Fogo, mas não na sala de aula. Isso era muito comum, muito comum, muito comum. É assim. Então, foi outro grande evento. Mais recentemente, eu fiz 2 lançamentos que me deixaram impactados, assim, ou seja, que me deram a sensação disso. Digo, rapaz, minha carreira realmente atingiu horizontes que eu jamais imaginasse, né? Então, quando eu lancei, que eu não entreguei ainda, que estou naquela coisa do autor que lê, relê, todo dia acha uma vírgula diferente. Então, o curso que eu fiz, que é um curso que chama Fundamentos, Métodos e Técnicas de Coagulação e Floculação, foi um curso que começou com a equipe da Compesa, depois eu fui para a Cagepa, depois eu fiz LAD, e fui fazendo, treinei todos os profissionais de todas as refinarias da Petrobras com essa filosofia e tal. Esse curso sozinho emitiu perto de 600 certificados. E virou, porque para cada evento desse, para cada treinamento, ele recebia a contribuição do próprio aluno. Então ele melhorava, ele era redirecionado, ele foi fazendo ele. Então ele virou algo tão importante e tão transversal a todos os conteúdos que eu fazia, que eu decidi publicar um livro. Escrevi o livro, formatei, deixamos ele pronto para publicação no modelo Kindle da Amazon, estava pronto, né? Eu fui pegando as referências, é mais do que um livro, o livro tem uma série de QR Codes, você consegue baixar parte das aulas, para cada capítulo do livro eu fiz uma aula, e o aluno consegue pegar uns slides, pegar minhas planilhas de cálculo, então chegar num decantador e querer calcular a taxa de aplicação, tem uma planilha, e eu fui organizando tudo isso e colocando lá, como um livro. E aí o Elton, de novo, né, diz, olha, vamos publicar aí, precisamos ter alguma versão impressa, a ideia era ser 100% EAD e tal, e eu digo, bom, então vamos fazer. Eu quero 10 exemplares para minha família, vamos fazer só 90 exemplares. Só 90 exemplares, e publicamos a pré-venda desse livro com 90 exemplares impressos e tal. Em 24 horas, todos os exemplares, e veja, as pessoas não sabiam o preço do livro. Não sabiam. Em 24 horas a gente fechou. E aí, quando eu fui ver os nomes, de novo, os professores me agraciaram. A professora Ângela de Bernardo conta um exemplar desse livro. E aí, muita gente boa nesse mercado. Que é um livro que agora, nessa parada do CCW, do CCFlix, agora eu vou soltar ele. Eu fiz 1000 revisões, eu agora já não consigo, olho ele todo, já não consigo ver mais nada que eu possa contribuir com ele. Então é a hora dele sair. Mas é isso. Essa trilha do curso sendo aperfeiçoado culminou com o lançamento do livro. Então isso nasce da experiência da UCCW. Então foram muitos. E o lançamento que a gente fez, que foi eu chamei de UCCW mais 500, eu não tinha nenhuma intenção, eu não imaginava essa possibilidade, né? Que eu poderia juntar numa sala de aula 500 pessoas. Por que 500? Porque 500 era o número que a gente tinha de limite no acesso do Zoom. E eu fiz a provocação com o Elton e soltamos. No dia em que a gente preparou, eu já tinha proposta, né, que é a Operação Dietas de Ciclo Completo, com foco em plano de segurança da água. Ninguém preparou o conteúdo todo, fechamos então que seriam 500, 100% gratuito, e botei nos grupos de WhatsApp que a gente tem. Então. Aí, de novo, tive ajuda, Pedrão entrou na pilha e tal, não sei das quantas, e foram 36 horas, 24 mais 12 horas, todas as inscrições estavam feitas, 500 pessoas estavam dentro do curso, sem possibilidade de acesso para outras e tal. Aí fizemos o CCW mais 500, que é um curso riquíssimo. Então, de novo, nessas 500 pessoas tinham gente de todos os lugares, uma equipe completa eu me lembro da Compesa,
perdoe-me, da Minas Gerais, como é a companhia em Minas Gerais? Cosampa, não. Copasa? Copasa. Então, da Copasa tinha uma equipe inteira de estações de tratamento da Copasa. O novo grupo que ganhou a concessão lá do Macapá, que é uma companhia elétrica, 100% dos operadores deles estavam inscritos. Tinha gente da Iguá, né? Então, quando a gente olhou, porra, de novo o saneamento agora aderiu ao CCW. Vambora. E foi assim. Aí surge logo depois, aí sou eu melhorando como profissional, né? Surge o CCW mais 1000, a operação de ETE 4.0. Também, esse eu não fiz de graça, esse tinha um preço simbólico lá de R$50. Mas o que é que a gente abordou sobre esse treinamento? A gente abordou o uso de tecnologias atuais, IoT, o uso de inteligência artificial mesmo, ou seja, eu pego as modelagens que eu uso para fazer as simulações de gestão em sistemas de loads ativados e tal, e entregamos isso como um grande treinamento, e esse era o CCW mais 1000. Esse treinamento foi belíssimo, né? Inclusive, nós dois fizemos. A gente tem que fazer a prova ainda. Não fizemos a prova. Mas foi um curso que a gente está aplicando. A gente fez tradução aí de muita coisa que ainda era um ponto escuro, né? O obscuro na vida das pessoas de operação. Então, isso foi onde a gente chegou. Só isso. Só isso. E como tudo precisa ter um ponto de virada, né? Qual era esse tudo que eu contei aqui, naturalmente, ao lado da satisfação. Isso é muito bom fazer, sempre foi assim. Quando eu estive com vocês na FENASAN, a gente não conseguia andar nos estandes, porque a gente dava 1, 2 passos, pessoas vinham com reconhecimento, o senhor D'Artagnan, gente que eu não conhecia, né? Pô, tirava foto, não sei o quê. Então, é isso, o reconhecimento do mercado pelo tamanho que a gente fez. Tiveram empresas, né? Empresas que apoiavam a gente, nem sempre com subsídio financeiro, mas com isso, com aporte de stand, livro, então, a Hidrossolo, Covitec, grandes entregas para a gente, como livros, né? A Daltax, muita gente apoiou a gente nessa jornada. Não foi algo que eu possa contar como uma história minha só, né? E quando a gente fez aquela FENASAN que a gente teve junto, que vocês me premiaram com o meu foco do podcast, ali eu tive a certeza de que a responsabilidade da gente tinha crescido muito, ou seja, eu tinha que tomar cuidado com as coisas que eu apontava como qualidade, o tipo de discurso meu impactava nas pessoas. Muita gente, eu fui fazer uma formação de mão de obra na Verde Alagoas, né? Então, uma concessionária nova, crescendo aqui na zona da mata do estado de Alagoas, então, uma zona carente e tal, uma companhia muito séria, né? Que fez captação de profissionais, e eu tive o prazer de treinar 44 operadores. Eu chamei eles de Boinas Verdes Alagoas. Criei eu ia dar o curso com calça camuflada, camisa, era um general dando treinamento aos caras. E os caras se imbuíram desse conceito dos CEOs mesmo, aí eles queriam ser os melhores no que podiam e tal. Então eu peguei uns caras que era a mão de obra que eles conseguiram captar. Então, gente com segundo grau completo e tal, mas como é no interior do estado, poucos tinham formação técnica. E eu deixei esses caras falando sobre gradiente de velocidade, taxa de aplicação, o operador, taxa de aplicação, calculando tempo de detenção, usando um termo que eu uso muito, que chama calibração do teste de jarro. Tal. Esse conteúdo todo virou um método, eu diria, né? O modelo CCW de fazer treinamento. Foi isso que virou. E esse modelo começou a ficar não conflitante, mas ficou importante tanto quanto foi o CCFlix. Por quê? Porque o CCFlix, além de flexibilizar o treinamento, tinha um suporte técnico, ou seja, nos grupos, a gente tem até hoje um grande grupão da UCCW no Telegram, os grupos, você vê que os grupos nunca se dissolveram, nunca. Quem entrou no primeiro curso nosso lá, com
pessoal da ABS, como eu falei, ou com o Samuel Alves de membrana, ou o curso de plano de segurança da água, o grupo ainda existe até hoje e troca informação. Então a gente sempre prezou por isso, né? Por esse suporte, a qualidade do atendimento, né, ao aluno em todas as etapas que fossem possíveis. E tinha um peso. Qual era o peso? O que é que preocupava a gente? Além de empresariar, porque a gente fazia com essa competitividade, mas tinha resultado financeiro. Nós somos empresários, a gente vivia, se remunerava com isso. Mas a gente tinha uma responsabilidade maior, que era o acervo dos grandes nomes. Então, você gerenciar o direito de imagem do professor Luiz de Bernardo, da professora Ângela de Bernardo, do professor Marcos Rocha Viana, do professor Jorge Macedo e tantos outros, né? Era uma responsabilidade sem precedentes. Então, os nossos cursos, quando lançados, eles tinham que ser um sucesso. Eles eram naturalmente, mas a gente começava com eles com a obrigatoriedade de garantir acervo, gente, reconhecimento para a disponibilidade de tempo do professor Luiz. Eu não ia colocar o professor numa sala de 19 às 21h30 falando para meia dúzia de pessoas. Bom, o esforço nosso para publicitar, apresentar ao mercado o valor deste movimento era muito grande. E isso, em determinado momento, começou a pesar. Como as opções de treinamento começaram a surgir, que é isso, ou seja, o valor agregado da equipe da EcoClass é sem dúvida. A EcoClass hoje tem uma estratégia, tem um curso por mês sendo lançado. Importante. O professor Christopher, que vocês entrevistaram recentemente, com a plataforma dele, é a melhor e maior plataforma do mercado de águas industriais. Ninguém tem tanto conteúdo sistematizado como ele. Nós vamos ter também nesse pacote o profissional, o Fábio Ambrosio, da Alton, e o seu sócio, que é muito bom. Então, fizeram também, criaram o que eles chamaram de Alton Treinamentos, mas fazem um pacote, escreveram um livro antes de mim, eles publicaram um livro deles antes de mim, com toda a autoridade, fazer um livro brilhante. Temos o prazer de ter um exemplar deles entregue por eles. Muito legal, né? Muito legal, porque a diferença da literatura do livro deles é que, além da técnica, fala de posicionamento profissional, reposicionamento e tal. Então, isso foi fazendo com que a importância da UCCW agora está diluída com essas ofertas todas. Então, a gente entendeu que o modelo que a gente estava fazendo já tinha se exaurido e, naturalmente, que sem reinventar em tantas coisas, teve um projeto que a gente fez, que era o FIGHT, o CCW. A gente montou desafios com formação de equipes no Brasil todo. Então, Pedro Galvão liderou uma, o professor Alfonso estava em outra, o Alexandre Martins, como ele disse, estava em outra e tal. E 5 profissionais fazendo desafios diretos sobre saneamento. Pergunta, resposta, desafios entre equipes. Isso foi um escândalo. A gente teve disputas acirradíssimas, né? Naturalmente, sobre o valor da qualidade. Então, foi essa aí a história da UCCW até onde ela pôde. Quando a gente resolveu, mais recentemente, saiu um vídeo meu, né, em que a gente anuncia a descontinuidade, primeiro, da UCC Flix, né, da plataforma de assinatura, garantindo naturalmente a todos os assinantes correntes, que foram muitos, né, a tranquilidade da assistência, do compromisso nosso, inclusive com 2 novos projetos que acontecem em 2025, durante o período das assinaturas. A gente tem assinantes aí até 2026. A gente fez isso porque já estávamos numa situação em que o CC Flix, você falou de competitividade aí, custava R$ 54,95 a assinatura para 500 horas de treinamento nesse nível que a gente discutiu. Então, era muita coisa. Só que fazer aula EAD exige um tipo de compromisso, é muito mais difícil
você fazer uma qualificação EAD do que uma qualificação presencial. Na presencial, você tem a oportunidade do instrutor lhe trazendo para o foco, né? Você tem o ambiente a seu favor. No EAD, é você contra os seus gatilhos mentais, contra as dispersões do WhatsApp e tal, então é muito mais difícil. E uma das avaliações que a gente fez é que você tinha os perfis, né, dos assinantes. Então você tinha assinante que consumia mesmo todos os conteúdos, que conseguiram cumprir na trilha de 12 meses todos os nossos treinamentos. Você tinha assinante que só queria ter a garantia de acesso àquele conteúdo a qualquer momento, então a gente funcionava como uma biblioteca, como uma Barça, né? Estava ali, era uma fonte de consulta específica. Muito me perguntam, professor, o senhor já falou sobre esse assunto em seu curso? Eu só fazia dizer, é o curso tal, a aula tal, essa era a linha. Pronto. Então, nós viramos uma fonte de consulta assim. Então, tinha gente que pagava o CC Flix para isso. Tinha gente que pagava para estar no mercado. O professor Alfonso, por exemplo. O Alfonso estava em todos os nossos lançamentos, porque todo lançamento que a gente estava, ele se reposicionava como um grande consultor e tudo mais. Essa era a linha. Mas tinha gente que não tinha sensibilidade, que não conseguia entender que as 500 horas de treinamento que a gente fazia era diferente de um curso de 13 horas, 10 horas, de R$100 que os caras botam no mercado aí. Era muito difícil. Então, eu também tinha essa responsabilidade. Eu não podia trazer para a condição de zero valor a carreira de 75 anos do professor Luiz Bernardo. Não era possível disso. Então, quando o mercado começou a ter dificuldade de entender o tamanho da UCC Flix, o movimento mais seguro nosso foi esse, foi descontinuar o projeto, redirecionando a nossa energia para outros segmentos. Pois é, e professor, referente a isso, né? Imagino que teve um processo de decisão nisso aí, né? Se você puder compartilhar, porque em um dos cursos você compartilhou sua rotina com a gente, você acorda, você vai dar uma caminhada, você tem um momento com a família para depois trabalhar, etc. E eu, particularmente, duvido muito que em determinado momento você acordou e no meio da caminhada disse, eu vou fechar. Então, se puder compartilhar com a gente como é que foi esse processo decisório, que eu tenho certeza que não partiu só de você, né? Até porque você trata todo esse ecossistema que envolve a UCCFlix com muito respeito a todos os professores que estão ali dentro e todos os envolvidos que fazem a plataforma seguir rodando, né? Então, se puder falar um pouquinho mais como é que foi esse processo decisório do fechamento, aí, do encerramento da plataforma. Claro. Veja, então, a primeira dificuldade foi essa, né? A gente começou a fazer esforço demais para convencer o mercado a fazer a assinatura do CCFlix. Isso foi um ponto de atendimento. E um dos professores, um dos grandes mestres, que eu não preciso apontar aqui, nos fez um apontamento, dizendo o seguinte, olha, D'Artagnan, o modelo do CCFlix hoje traz uma competição, não era desequilibrada para o mercado. De fato, com o acervo que a gente tinha, com os nomes de peso, outras instituições lançaram um treinamento frente ao CCFlix era muito difícil. Então, os próprios professores que estavam conosco, quando faziam projetos em separados e faziam os seus lançamentos, enxergavam na CCW, CCFlix, um concorrente muito difícil de superar. E aí eu atribuo a todo esse conjunto, as estratégias de marketing digital de Welton, o nosso reconhecimento em larga escala, porque imagine, dos 44 operadores da Verde Alagoas, eu voltei de lá com 25 assinantes diretos, depois das aulas minhas, 25 assinantes da plataforma. Era possível eles pagarem com os salários que tinham, e isso acelerava a carreira deles. Então, quando um dos professores apontou para a gente que nós éramos um concorrente muito difícil de superar e que talvez ele tinha a intenção de retirar o curso que tinha conosco
para facilitar a vida dele fora, eu não deixei que essa onda reverberasse, né? Então está na hora mesmo da gente pagar. Por quê? Porque a nossa condição de sobreviver foi exatamente esse apoio que eles nos deram durante todo esse período. E na hora que um deles se sentir ameaçado, não é a nossa proposta. Então, esse feedback veio, eu sentei com o Elton. O Elton é um menino, né, na minha relação de idade, então o Elton está terminando um curso superior de engenharia de automação na UFBA, que é maior do que só a responsabilidade de web design dele. Então tem uma carreira sólida. E o CC Flix demandava dele isso, ou seja, esse aluno nosso assinante, ele falava conosco quando ele tinha disponibilidade. Então, os caras que eram assinantes operadores, quando estavam no turno, que viam a dificuldade de dosar coagulante e assistiam uma aula do curso de Fundamento de Método de Coagulação e não compreendiam todo o conteúdo, o cara fazia uma pergunta às 2 horas da manhã, às 3 horas da manhã, e em alguns casos ele foi atendido esse horário, seja por mim ou seja por Elton, na parte técnica e tal. Então, isso também começou a criar uma dificuldade, a condição natural de resguardar o que era o ponto profissional e a qualidade de vida começou a ficar comprometida, né? A família começa a apontar e tal. Então, nós fomos juntando tudo isso e de forma muito franca. Então, talvez eu possa falar algo aqui que eu não tinha contado em lugar nenhum e eu me permiti falar aqui agora, né? Ou seja, essa minha capacidade de fazer tratamento de água efluente, ela surgiu da pura necessidade, né? Então, eu faço o curso técnico de Química, depois eu vou fazer o curso técnico de saneamento em 89 no Senai, volto numa condição para Embasa, assim, qualificado, mas eu tinha um problema muito pessoal, que era o seguinte: quando eu entrei na Embasa, quem me levou para a Embasa foi o meu irmão, hoje meu grande baluarte e tal. Meu irmão já tinha 6 anos na frente, né, de Embasa, quando ele me leva para lá. Então não tinha concurso público, não tinha nada, venha que você vai trabalhar na Embasa, e eu fui trabalhar na Embasa. Como o meu nome era D'Artagnan, um nome complicado, difícil de se esquecer, mas era complicado, e ele tinha 6 anos de referência em tratamento de água, a estrutura hierárquica da Embasa que me recebeu não me chamava pelo nome. Eu tenho um processo em que o cara mandava o irmão do Lobão, que era meu irmão, José Carlos Lobão, o irmão do Lobão. Eu fui alçado, então, a referência de Lobinho, né? E isso me incomodava no início. Eu perdi a minha identidade, né? Aquilo era difícil para mim. Eu queria, não por vaidade e tal, mas eu queria ser eu, né? Eu queria ser eu. E aí, como é que eu fiz? Como é que eu superei isso? Eu me desafiava. Eu fui aprender pitometria em macromedição, eu domino pitometria em macromedição, minhas habilidades de cálculo de hidráulica vieram disso. Então, eu fui fazer isso para poder sair da área de tratamento e poder ter reconhecimento desse segmento. Depois, eu fui ser gerente de escritórios de operação, eu administrei sistemas, fiz controle de ligação, combate à inativa, fiz gestão econômica e financeira e tal, sempre tentando sair da rota de meu irmão e conquistar. O fato foi que voltei, né? Então eu caio no sistema Pedra do Cavalo, que foi o maior sistema, é o maior sistema de Salvador, então eu parto do sistema Pedra do Cavalo e não fui para a estação de tratamento, fui exatamente para a área de produção. Partiu uma subestação 69, a elevatória, 7 metros cúbicos por segundo. Tive a oportunidade de ter treinamento, eu me lembro que o projeto foi do Conselho Nacional de Construtores, do SENEC, né, Conselho Nacional de Engenheiros Construtores, e eu tinha um cara aqui da Bahia, um engenheiro eletricista, Jaime Sarmento, um livro sobre elétrica, ele era engenheiro eletricista. Então eu tinha aula com ele para poder compreender a parte de comando, relés e tal, em que ele sentava, abria o diagrama unifilar, depois ele levantava na subestação, sacava o relé, trazia, e a gente discutia o funcionamento do relé. E isso me encantou, né? Ou seja, a capacidade de aprendizado que a Embasa me deu dentro dessa linha, eu saí com mais qualificação técnica, e isso depois meu irmão me disse. Aí a gente se encontra de novo nesse patamar em que a gente já estava equalizado. Nessa minha história,
um nome, um cara que eu me relaciono até hoje, um diretor de operações da Embasa, José Câncio Sobrinho. Esse cara foi o cara mais duro que eu já conheci na história, como uma relação hierárquica comigo. Mas foi o cara que me apertou de um jeito que me transformou no que eu sou hoje. Então, em todas as vezes que eu estive exposto a um grande desafio, então eu fui gerente da unidade de negócios da Embasa em Itaparica, né, um centro turístico em que era terrível, Natal, Ano Novo, Carnaval, era onde eu trabalhava 24, 36 horas, sob uma pressão sem precedentes e tal. E ele na minha cola, no meu pé. Eu achava que ele estava querendo me demitir, me sacanear e tal. Agora, eu fora da Embasa, ele fora da Embasa, já aposentado e tal, eu tive a oportunidade de fazer uma assessoria a uma empresa num projeto para a ampliação do sistema em Cariri, na Cagepa, né, que é uma reversão lá do Braço do Rio São Francisco, e eu pude colaborar na análise de projeto de uma estação de ciclo completo e tal, e ele também estava como consultor. Eu só descobri que eu estava lá porque ele me indicou, sabe? Ou seja, ele de fato me forjou forte, me forjou. Eu achava que isso era uma resistência a ele, mas hoje, pelo contrário, já me pegou em algumas oportunidades e me deixou muito constrangido pelo tamanho dos elogios e tudo mais. Então, a dificuldade leva a gente a lugares que a gente jamais pensou em fazer. Eu não sou referência para o mercado, eu costumo dizer isso. Eu não acho justo que os novos colaboradores, novos entrantes, pensem na possibilidade que é possível chegar da forma que eu cheguei. Então é isso. Então eu empreendi cedo, eu tenho 2 boas empresas que rodam sozinha, tem colaboradores, negócios e tal, não sei lá quantas, com essa formação técnica. Mas isso levaram, né, os 37 anos para ser forjado, 40 agora, então 2026 faz 40 anos disso, e os desafios foram dessa sorte, né? Você tem entender, a minha empresa, a empresa WWT, é uma empresa que mexe com isso, um grande volume de águas hospitalares, em especial para hemodiálise. Eu sou técnico de nível médio e eu sou responsável por essa empresa, pelo Conselho Regional de Química, sem ser profissional superior. Por quê? Por uma referência que a unidade CRQ 7ª Região Bahia construiu, dentro do acervo da minha profissão, me qualificando para poder ser responsável pela minha própria empresa, sem burlar nada da legislação federal, mas só enquadrando a robustez das coisas que eu construí. Então, dá mais trabalho não estudar. É isso que eu tentei a vida toda mostrar a todos esses alunos que eu construí. Ou seja, o caminho do livro, ele é sempre mais prazeroso, sabe? Do que você ficar à margem, que é o que você vê hoje, as pessoas com o acesso muito fácil a conteúdo, às vezes muito fútil na internet, e isso dá a sensação de que a conta não vai chegar, mas a conta chega. Então é isso, ou seja, o grande segredo foi isso. Foi muito difícil forjar essa referência que liderou e sustentou ao CCW, CCFlix dentro dessa linha. E como eu atingi, dentro da minha condição pessoal, o que era possível a nível de reconhecimento financeiro, estabilidade da família e tudo mais, eu hoje me dedico aos projetos em que eu quero fazer. Então, eu estou numa campanha forte agora, dei como exemplo o caso do meu amigo Alexandre Martins, que sempre me toca muito isso e tal. Então, eu estou numa campanha de que esse conceito de água é vida, fato é, e que eu tenho mais uma contribuição. No mercado de saneamento é isso, ou seja, eu tenho a sensação de que eu qualifiquei e posso ter salvado a vida de muita gente por intermédio dos meus muitos alunos, né? Então, onde eu falei sobre coagulação, floculação, evitando, por exemplo, a formação de alumínio residual em água de abastecimento público. Isso é um problema grave que a gente ainda vê em muitas companhias. Então, isso eu fiz em larga escala, mas não estava ainda no limite do que eu podia fazer. Então, agora eu estou numa campanha forte de qualificação de águas hospitalares, em especial com foco
na segurança do paciente renal crônico e não estou fazendo curso, não estou lançando isso empresarialmente e tal. Eu estou fazendo um movimento gigante que envolve profissionais de referência da Anvisa, que entendem que a gente precisa melhorar o sistema de qualificação, de auditoria das unidades de saúde, especialistas no mercado, nefrologistas e tal, mas eu vou chegar onde mais importa, eu vou chegar ao paciente renal crônico. Eu vou traduzir os riscos que ele corre para que ele, quando sente numa cadeira de qualquer lugar para fazer diálise, ele impõe as regras. Ele tenha conhecimento suficiente para poder cobrar qual é a condutividade elétrica da água que está rodando para fazer a diálise dele, qual é o procedimento de sanitização, quando foi feita a última análise microbiológica no dialisato. Ou seja, na medida em que você informa o alvo, o processo, todo o sistema se qualifica, todo o sistema cria robustez. Não é possível mais conviver com isso que a gente tem feito. Por quê? Porque, me perdoe se eu adiantei o processo, mas só para vocês entenderem, o processo de hemodiálise tem sido cada vez mais intensificado. As doenças, as comorbidades como diabetes e pressão alta têm como órgão-alvo os rins, e a consequência é a diálise. Então, o procedimento de diálise salva muitas vidas, muitos deles. É muito importante. Durante a Covid, um dos órgãos-alvos era exatamente os rins. E, além dos respiradores, a principal demanda era um conceito chamado diálise à beira-leito. Era esse o procedimento. Agora, quando a diálise não tem um aspecto que eu chamo de segurança, que é maior do que o cumprimento da legislação vigente, né, no aspecto água, os riscos à saúde do paciente são muito grandes e as consequências se confundem com as consequências da própria comorbidade. Então, em alguns casos, o laudo sobre o óbito fica deturpado, fica confuso, se a consequência foi só do processo de degradação da saúde pela doença específica, ou se o próprio atendimento trouxe isso como uma aceleração. E é essa a minha missão agora. É nisso em que eu estou imbuído. Eu estou disposto a ir aonde tiver que ir, dentro e fora do Brasil, falando sobre isso, buscando fundamentação técnica, usando os cases que eu tenho positivos nas minhas operações, cases maiores do que os meus, mas isso nunca mais será. Se eu conseguir ter algum tipo de visibilidade no mercado de saneamento, a gente não chegou nem à metade aonde eu vou chegar nesse conceito de águas hospitalares. Então, por isso não era possível continuar dando a atenção merecida que o tamanho do projeto do CCFlix tinha. Só que o projeto do CCFlix me permitia chegar a 2.000, 2.500 profissionais, os assinantes e tal. A gente tem muito mais gente com o renal crônico precisando de atenção. Legal, acho que é um baita propósito, né? E quando o senhor mesmo falou que não tinha, talvez a real noção de qual seria o impacto de quando o senhor decidiu descontinuar o CCFlix, né? E que muita gente realmente vindo impressionado, né? Como que um projeto dessa envergadura termina. Mas agora a gente entende de uma forma mais clara, de forma mais específica, que tem um próximo passo, né? E esse próximo passo como o senhor mesmo fala, bem mais profundo, talvez bem mais impactante do que aquele que tinha anteriormente. E tempo é uma coisa que o dia só tem 24, né, horas. Não tem como, não tem como a gente fazer mais. E tem tudo o que a gente precisa fazer, né? Caminhar, família, etc. E a gente precisa de tempo para realizar uma ação como essa que o senhor fala. E eu gostaria de, num momento mais específico, da gente poder trazer esse projeto como um novo episódio, né? Uma nova forma que a gente possa tratar disso muito especificamente, né? Eu acho legal. É a sequência aí, né? Para quem está escutando
chegou até aqui, e se não chegou até aqui, eu vou fazer questão de fazer um corte desse momento, porque vai ter um evento, né, professor, que você vai fazer online nos próximos dias, dia 27. Se quiser aproveitar esse momento aqui, eu vou fazer um corte específico disso para fazer questão aí que quem escuta a gente saiba também que vai acontecer esse evento. Eu agradeço a oportunidade. Durante o desenvolvimento dessa nova missão, a gente, de novo, teve apoio de muita gente. E tem uma profissional, a professora Thais Araújo, que é uma referência nessa área de fiscalização de unidade de saúde. Ela é funcionária da prefeitura de Goiânia, me parece, e tal, profissional muito qualificada dentro dessa linha. E nós construímos o que a gente chamou de Papo com Especialista. Esse projeto vai falar sobre gestão de águas hospitalares, mas em todos os segmentos, né? Então, nós vamos falar de água para diálise, vamos falar de água para central de material esterilizado, vamos falar de água potável para uso hospitalar, que tem um cuidado todo especial, que é para além dos padrões de potabilidade que a gente conhece, para o paciente, ou melhor, para o consumidor das companhias de saneamento. Nós vamos falar de água mineral sendo consumida em unidade de saúde. Então, se vocês me permitirem, o convite tem esse sentido, né? Não tem a intenção de ser um projeto em larga escala, porque eu quero falar para profissionais. Então, o nosso público-alvo tem sido agora as enfermeiras, do que um núcleo que tem nos hospitais que se chama Centro de Controle, Centro ou Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, que são profissionais forjadas sobre uma multidisciplinaridade excepcional, são aculturadas com análise de risco, né, com potencial. Então, essas profissionais são público-alvo nosso. As enfermeiras que estão numa recomendação no RDC 11 da Anvisa, que são as enfermeiras líderes dos sistemas de nefrologia, ou seja, de atendimento a paciente renal crônica. Essa profissional ela é especializada sobre isso. Nós vamos falar sobre elas, ou com elas, vamos falar com os engenheiros clínicos. Então, a gente vai chegar agora com muita força no segmento hospitalar. Essa é a nossa nova contribuição. Mas, como eu acho que a gente ainda tem tempo, se fosse possível, se vocês me franqueassem, eu queria tratar de um outro assunto. Assim, quando a gente fala hoje do saneamento, né, tal como a gente conhece, tudo começou no passado com a mitigação dos problemas microbiológicos. Então, quando surge a desinfecção por cloro, ela é posterior, inclusive, aos processos de filtração, né? Na Inglaterra, a gente já tinha os filtros lentos, cumprindo até, de certa forma, alguma contribuição sanitária. Os clientes eram capazes de reduzir as taxas de coliforme, de colimetria e tudo mais. Então, quando surge a desinfecção, isso se consolidou e depois nós vivemos o histórico de evolução no tratamento de água, que era basicamente a condição estética, né? Ou seja, a remoção de cor. Tal. Depois a gente começou a compreender que cor e turbidez têm aspectos sanitários, turbidez microbiológico, a cor, o risco de formação de subprodutos da desinfecção, e as tecnologias foram apurando. Mas a gente sempre tratou essa água dita potável mal, no sentido de que a água para as relações do ser humano, elas sempre tiveram várias vertentes, né? Ou seja, o básico, a hidratação. Então, você morre primeiro de sede do que de fome, então, isso é um ponto. Então a hidratação ela é crucial, mas a gente encontra, sem uma vertente religiosa, mas você encontra em várias religiões a água como uma composição. O espírita tem um passo de energização da água. Na Igreja Católica a gente vê. A água tem com todos nós. Aqui no estado da Bahia a gente tem uma entidade, né, do sincretismo religioso, a Iemanjá, uma rainha das águas, do mar e das águas. A água sempre figurou nas relações humanas com uma importância sem precedentes. Mas o mecanicismo, a onda da tecnologia e tal, foi nos afastando disso, né? Foi diminuindo essa importância. E água é mesmo energia. Existem relações. Vou criar para vocês aqui, para quem consiga nos ouvir depois no podcast,
uma visão que é uma visão muito simples. Vamos imaginar uma nascente, uma visão bem bucólica, uma nascente num lugar perfeitamente preservado, área verde, mata ciliar no entorno, os primeiros raios solares emergindo na fase líquida. Então, nós vamos ter aqui agora a contribuição não só então, do magnetismo da Terra, onde a água está percolando, mas dos raios infravermelhos longos vindo do Sol, que é a parte boa. Tudo isso traz para a água uma contribuição que tem gente que fala de água morta e água viva. Então, essa água dita viva é uma água que consegue lhe hidratar com um conceito superior de energia. Existe um padrão de qualificação de energia, que é a foto em Kirlian, né? Você consegue ver um aspecto energético em quase tudo que você vê. Quando você vê uma molécula de água dentro de uma foto em Kirlian, você vê a quantidade de energia que isso pode gerar. Essas tecnologias de tratamento que a gente usa, as unidades de osmose reversa, a coagulação, induz a água um conceito de desenergização, se é que a gente pode fazer assim. Isso traz esse lado que eu vou chamar quântico da água para uma condição de baixíssima contribuição. A água, por sua polaridade, hidrogênio e oxigênio, ela costuma se alinhar na forma de clusters, né? Então imagine um cacho de uva, imagine isso em torno de íons como cálcio, como sódio, como cloreto, né? De forma completa. O que é que acontece? Esses clusters, quando você faz a ingesta da água, e é o seu intestino grosso que absorve boa parte da água que você está ingerindo, ele cria dificuldade para que a água permeie pela membrana celular. Então você precisa consumir muito mais água para uma taxa de aproveitamento muito menor. E a água tem essa função, então ela permeia pela membrana celular, ela limpa a sua célula, deixa a contribuição dela da hidratação, mas ela traz de volta aquilo que você não deveria ter mais na célula. Essa é a água. E a água ali energiza, ela traz contribuições para um padrão maior do que o puro metabolismo. Essa é a linha. E a gente perdeu isso nas tecnologias que a gente usa de tratamento. O foco, naturalmente, nos problemas crônicos, que é um risco de uma contaminação microbiológica, gastroenterite ou coisa parecida, fez com que a gente se distanciasse desse lado mais holístico da água. No Japão, a gente tem unidades hospitalares, tem um hospital especializado em curar doenças com água, com diversas, água alcalina, água ácida, água com carbonato, água com magnésio, água... A metodologia de cura vem do insumo água como base. Pronto. Nós perdemos isso de vista no ocidentalismo, né? A gente não consegue. A ingesta de água de osmose reversa é o pior dos mundos, né? Porque a água passa pelo estresse energético das membranas e sai do outro lado. O conceito de pureza é um conceito que afasta também esse lado da energia. Então, o infravermelho longo é extremamente importante para a nossa qualidade de vida. Então, esse é o próximo passo também, senhores. Eu agora quero enxergar a minha contribuição com a água, que vai além dos processos de clarificação físico-química, mata micróbio, coisa parecida. Eu vou transformar a visão de água das pessoas para esse patamar superior. Então, muito top. Pessoal pode ficar ligado que o episódio na sequência desse com o professor da CREA vai ser sobre esse próximo passo. Mas eu acho até que para a gente encerrar esse bloco e aí sim iniciar outro específico nisso, professor, referente a essa parte saneamento, CCFlix, treinamentos, podemos seguramente dizer que dever cumprido. O sentimento... Eu hoje ainda tenho clientes, né? Ou seja, eu acho que eu vou fazer uma participação aqui na Iguá, na nova concessão, na concessão do DESO. Eu vou continuar fazendo os treinamentos que eu chamo de corporativo. Os treinamentos em que a companhia me permita
fazer o movimento que eu fiz lá na Verde de Alagoas, né, que é liderar os caras, imbuir. Porque se você só chegar para treinar essa equipe de operação por procedimento operacional padrão para garantir um erro médio ou um erro padrão, isso já não me encanta mais. Eu quero transformar a visão das pessoas dentro dessa linha. Então, sim, eu tenho alguns projetos que vão nessa frente. No aspecto de treinamento EAD, eu tenho uma entrega que eu quero melhorar, eu tenho negociado bastante com o Samuel Aldo, que é um contemporâneo meu da escola técnica. Naturalmente ele se graduou, fez coisas maiores, mas é um técnico de saneamento de mão cheia e é um especialista na parte de membranas, de osmose reversa e tal. Então, nós vamos fazer um treinamento que não se assemelha nem de longe, eu não nominei aqui, acho que merece registro, né? O professor Luiz, da Usinando Negócios, que é hoje talvez uma das maiores referências que a gente tem na internet sobre o conhecimento do sistema de osmose reversa, mas a nossa proposta vai ser um treinamento para a operação voltada a sistema de membranas em gerais e tal, inclusive o sistema de ultrafiltração, que tem sido cada vez mais comum nas suas aplicações, e aí eu chamei de membranas no modo CCW de fazer. Então nós vamos ter um treinamento dentro dessa linha, mas não é mais a nossa primeira linha de atenção. Então, o conceito de dever cumprido é esse. Como uma satisfação, todo o acervo pessoal que a gente tinha aqui, então, os cursos do professor Luiz, os cursos da professora Ângela, nós baixamos em nossa plataforma e entregamos aos respectivos professores, para que eles levem isso. O professor Marcos Rochaviana, a mesma coisa. Todo o projeto Usina de Valor, nós entregamos os vídeos para a propriedade dele. O professor Ricardo França foi o primeiro, já está com ele, todos os vídeos que ele participou conosco, e nós vamos fazer isso com cada um dos nossos instrutores. Aí, livres, nós vamos fazer algumas coisas nesse segmento. O meu projeto pessoal está envolvido nisso, mas eu vou levar o que ficou de ativo nosso, um curso meu, que é um curso famoso, que é o Fundamentos Médicos e Técnicos, já estava na 7ª edição, e eu estou melhorando ele de novo, trazendo o conceito do teste de jarro por IA, né, que foi muito elaborado. Então hoje isso é importante. Então ele traz uma nova edição desse curso. Eu vou deixar ele rodando no modelo solo, aí, o Elton gerenciando e tal, na plataforma Hotmart, de uma forma mais simples, de uma forma mais objetiva, mas com a mesma proposta, a proposta de entregar conteúdo rápido, operacional e a custos que sejam bem competitivos. Então, isso os grandes mestres vão ter que me perdoar, mas eu vou continuar incomodando lá agora. Não dá para parar. Acho que tá perfeito, né, para esse espaço que a gente tanto quis disponibilizar para explicar de forma mais detalhada sobre toda essa história, todo o ciclo de encerramento e um gostinho dos próximos passos que a gente vai discutir aí no próximo episódio. Isso aí. Valeu, professor. Muito obrigado. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, no nosso próximo momento. Valeu, um abraço, gente. Obrigado. Até mais. Valeu, fiquem ligados.